Pronto, pessoal, vamos começar. Boa noite. Dá um tempo pro pessoal chegar, o pessoal já está chegando, já avisei aqui, ó. Avisei aqui no grupo para eles entrarem também. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes de circuitos. Dentro dessas redes de circuitos a gente vai trabalhar com a rede em delta e a rede Y, que a gente... E aí, em alguns casos, a gente vai precisar converter de delta para Y, de Y para delta, e para isso a gente vai seguir algumas regrinhas básicas para trabalhar. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação aí? Pessoal, só para otimizar o uso, aqui na barra superior tem o seu áudio, que você pode testar ele para verificar se está tudo ok. Se tiver com o volume muito baixo, você pode aumentar. Tem o seu microfone, no caso, vocês não estão com o microfone habilitado ainda, eu não habilitei eles. A sua câmera, então se você quiser, você pode habilitar a sua webcam também. Só ver se dá para habilitar aqui. E vocês têm a mãozinha aqui, no meu caso aqui está o bonequinho com a mão levantada. Caso vocês tenham alguma pergunta e queiram fazer, para não ficar muito tempo digitando essas coisas, vocês podem levantar a mão lá e eu habilito o microfone para vocês para ficar mais fácil, tudo bem? Aí fica mais simples de trabalhar. Bom, dentro da mãozinha aqui você tem o levantar a mão e o concordo ou discordo. Então, no caso aqui, vocês estão conseguindo ver o PowerPoint aqui de eletricidade básica? Se sim, coloca concordo, se não, discordo, só para eu testar. Usa a mãozinha, pessoal. Usa a mãozinha, por favor. Aí, beleza, Marcos, isso mesmo. Então é só clicar na setinha aqui, aqui ele vai abrir mais opções para vocês, tá? Bom, então vamos dar sequência aí. Então, geralmente, vocês podem encontrar esse tipo de configuração no circuito. Então, por exemplo, a rede que é chamada T ou Y, né? Ela é chamada assim porque ou o ponto ele vai ser elevado até aqui esse valor e forma um T pra gente, ou então, dependendo se ele quiser causar uma inclinação entre os valores, ele vai formar um Y para nós. Então, por isso que a gente chama ele de rede em Y ou rede em T. E a rede π ou delta, ele forma um π se eu prolongar. Se eu prolongar esse cara aqui, então se a gente prolongar daqui para cá, opa, ele vai formar a letra π. E o delta é um triângulo que é aquele mesmo que a gente usava para variação, né? Trabalhar com as variações de pessoas, variações de usuários. Então a gente vai continuar utilizando isso. Isso aqui a gente acaba trabalhando com esse tipo de rede. Pessoal, só mais uma coisa. A partir de amanhã, você já consegue logar no Adobe Connect com sua conta de usuário e senha. E aí ele muda, aparece mais algumas configurações para vocês, fica melhor para vocês visualizarem. Então, faz que nem o Wellington, por exemplo. Vocês entram com o seu usuário e senha para poder habilitar de uma vez, já que vocês receberam lá no e-mail. Tá todo mundo com o cadastro já. Então, rede T forma o T pra gente, rede Y, o Y aqui. O π vai formar a letra grega π e o delta um triângulo aqui para nós. Bom, como que a gente converte de delta para Y? Ou seja, eu peguei uma rede em delta, triângulo aqui para nós, e vamos converter isso para um Y. Boa noite, Igor. Então, para achar a resistência A, o RA, esse cara aqui,
para achar esse cara aqui, a gente vai fazer R1 vezes R3, então R1 vezes R3, dividido pela soma das resistências, R1 mais R2 mais R3. Para achar o RB, vai ser para achar esse cara aqui, vai ser o R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2 mais R3. E para achar o RC, que é esse cara, que é esse cara aqui, vai ser o R3 vezes o R2 dividido pela soma. Alguém conseguiu identificar alguma regra para fazer isso? Para achar o Y? Conseguiram achar um padrão aí? Beleza. O que acontece? O RA, eu tenho R1 e R2, e R3, desculpa. R1 vezes R3 e a soma de todos. O B, R1 e R2. R2 vezes R1 e a soma de todos. E o C, R3 e R2. R2 vezes R3 e a soma de todos. Então, quando eu quero achar o elemento do Y, basta eu pegar os dois pontos que formam o vértice desse Y e multiplicar. E aí eu vou sempre dividir pela soma. Aqui é a mesma coisa, ó. O R1 é adjacente ao ângulo que está formando o RB. O R2 é adjacente ao ângulo que está formando RB. Então multiplique R1 por R2 e eu vou ter, e vou dividir pela soma de todos eles. Tudo bem? Acharam aí a regrinha? Então vamos continuar. Beleza. Então o que acontece? A resistência de qualquer ramo da rede Y é igual ao produto dos dois lados adjacentes dividido pela soma das três resistências. Então, produto dos ramos adjacentes dividido pela soma dos três. Olha lá, RA, R1, R3, dividido por R1 mais R2 mais R3. RB, R1, R2, dividido por R1 mais R2 mais R3. E RC, R2 mais R vezes R3, dividido pela soma. Então, essa seria a regra para a conversão. Agora, e para converter de Y em delta? Então, para converter de delta para Y, a gente multiplicava os ramos adjacentes e dividia pela soma. Para converter de Y para delta, então eu tenho os valores de Y e agora eu quero saber os valores de cada resistência. Então vou usar RA vezes RB mais RB vezes RC mais RA vezes RC. Isso se repete em todos os termos. Olha lá, RA, RB, RB, RC, RA, RC. RA, RB, RB, RC, RA, RC. Então ela vai sempre se repetir. E eu vou dividir o R1 por RC, então o R1 é sempre pelo elemento oposto. Olha lá, R1 eu vou dividir por RC. O RA, o R2 eu vou dividir por RA. E o R3 eu vou dividir por RB. Então eu vou sempre multiplicar pares de resistência. RA vezes RB, mais RB vezes RC, mais RA vezes RC. E a resistência 1, a resistência 2, a resistência 3, eu sempre vou dividir pelo oposto. Então, por exemplo, R1, quem é oposto a R1? No caso, RC. Quem é oposto a R2? No caso, o RA. Quem é oposto a R3? RB. Lembrando que RA, RB, R1, R2 pode ser qualquer valor, tá? Então ele pode subir qualquer valor de resistência.
Então, a resistência de qualquer lado da rede delta é igual à soma das resistências da rede y multiplicada 2 a 2. Então, sempre vou ter uma soma de 3 termos com dois elementos multiplicando entre si cada vez. E dividida pela resistência do ramo oposto, aquilo que a gente tinha visto. Para ter o R1, eu vou dividir por RC. Para ter o R2, eu vou dividir pelo RA. Para ter o R3, eu vou dividir por RB. Tudo bem? Então essa seria a regra. Como que a gente usa isso, né? Agora a gente vai trabalhar em cima desse caso, a gente vai utilizar isso para poder trabalhar. Então, dado uma rede em delta, eu quero converter os valores para uma rede em Y. Então, qual que seria o valor de RA aí? Como que a gente faz? Marcos, tenta chutar para mim, por favor. Aliás, seu microfone está aberto, hein? Marcos, está me ouvindo? Ah, entendi. Desculpa, estou desabilitando aqui. Então vamos lá, o que vai acabar acontecendo? Eu quero saber o valor de RA. Então eu vou pegar o 4 vezes o 6 e vou dividir pela soma de todos. Então quanto que é 4 vezes 6? Beleza? 24. E a soma aqui eu vou ter 6 mais 4, 10, mais 10, 20. Então quanto que é 24 dividido por 10? Então o que a gente fez aqui? RA. Vinte e quatro dividido por 20, Paulo. Marcos, desculpa. Então são 6. Opa. Aí, beleza. Então, o Marcos está marcando aqui pra gente 1,2 ohms pro RA. E o RB? 4 vezes 10 dá 40, dividido por 20. Quanto que é 40 por 20? 2, isso? 1,2. O RB aqui vai dar 2 ohms. É só fazer assim, né? RA igual 1,2, RB 2 ohms, e o RC vai ser 6 vezes 10, que dá 60, dividido por 20, que vai dar quanto? Já foi direto, né? Já foi no automático. Então, 6 vezes 10 dividido pela soma deles. 6 mais 4, 10, mais 10, 20. Então dá 60 por 20. Resultado, 3 ohms. Tudo bem? Isso aí, valeu, Igor. Olha lá. Então como que a gente operacionalizou isso? R1 vezes R3, 4 vezes 6, 24, dividido pela soma. 4 mais 6 mais 10. Que deu o 1,2 que a gente tinha calculado lá anteriormente. Depois, 4 vezes 10, então eu quero saber o RB, é quem forma o ramo dele. Então 4 vezes 10, dividido pela soma. 40 por 20, 2 ohms. E o último, 6 vezes 10, dividido pela soma, que também é 20, 60 por 20, 3 ohms. Tranquila essa conversão? Beleza, ótimo.
agora a gente vai para a próxima. Então agora eu vou fazer diferente. Eu tenho aqui um circuito completo, e aí nesse circuito eu quero saber a resistência equivalente. Lembra que para saber a resistência equivalente era necessário saber se ele estava em série ou em paralelo para depois resolver esse problema. Nesse caso, tem como eu dizer se esse resistor está em série ou em paralelo? Só lembrando lá, um resistor em paralelo era aquele que a gente tinha o início de um em série, desculpa, no final do outro, né? E um resistor em paralelo isso aqui seria um resistor em série. Então o começo de um é o final do outro. E em paralelo eu teria o começo do resistor é igual ao começo do outro resistor. E o final deles também é o mesmo ponto. Ficou meio bagunçado aqui, mas vai ficar assim. Então, olhando o circuito do lado aqui, essa situação, eu consigo identificar essa situação? O começo de um resistor, o final de um resistor é o começo do outro, olha lá. O final desse não é o começo do outro. E a mesma coisa aqui. Não dá para ser em série, tá vendo? Ó, o começo desse resistor, ele vem pro final aqui, ele está começando junto. E ó, e tem esse cara aqui também no meio. Então não tenho como falar que está em série ou em paralelo. Eu não consigo mostrar que está em série ou paralelo, não consigo definir nenhum dos casos. Por quê? Você poderia falar para mim, esse resistor aqui está em série, só que daí ele tem esse cara aqui que também atrapalha. Esse resistor está em série, também tem esse cara aqui que atrapalha. Tá vendo esse cara aqui de 6 ohms aqui? Se eu tirasse esse cara de 6 ohms, aí sim eu poderia falar, o 4 ohms e o 2 ohms estariam em série, 2 ohms com 5 está em série, 4 com 4 está em série. Mas esse de 6 atrapalha e não dá para fazer isso. Então no nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar esse circuito e converter para um delta, pegar o primeiro delta e converter num Y para a gente. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e a gente vai converter ele em um Y. Então só esse, o outro eu vou deixar do jeito que está. Então como que ficaria? R1, R2, R3, para a gente não ter que decorar. Eu quero saber o RA. O ramo que forma o A, 2 vezes 4, 8, dividido por 12. Isso vai dar 0,667. Quero saber o RB agora. 4 vezes 6 dá 24, dividido pela soma. 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Então, 24 por 12. 2 ohms. Quero saber o C, o RC. 6 vezes 2, 12, dividido por 12, igual a 1. Então, nós achamos as resistências. Agora, eu só preciso substituir aquele delta que a gente tinha por esse Y aqui. Como que ele vai ficar? O meu delta, então a gente achou o RA, o RC
C e o RB. RA, RC e RB. Como a gente fez a substituição, agora ficou mais fácil. O resistor de 1 ohm com o de 5 ohm está em série ou paralelo? Circular eles aqui para ficar mais fácil. Esse cara aqui está em série ou em paralelo, esses dois? E aí, pessoal, está em série ou paralelo? Beleza. Por que está em série, Marcos? Olha lá, o início do primeiro resistor de 1 ohm. No final dele começa o de 5 ohms. Então a gente tem uma série. A corrente que circula pelo resistor de 1 ohm é a mesma que circula pelo de 5 ohms. Então eu vou falar que um resistor está em série se a corrente que passa por eles forem a mesma, e aí o começo de um é o final da outra. Tá ok? O de 2 ohms e o de 4 ohms está em série ou em paralelo? Esse cara aqui. A corrente que passa pelo de 2 é a mesma que passa pelo de 4 ohms? Beleza, isso mesmo. Então, a corrente que passa pelo de 2 ohms é a mesma que passa pelo de 4 ohms, logo ele também está em série. E aí, esses 4 resistores eles estão em paralelos. Por quê? O começo de um é o final do conjunto do outro. Então, o que a gente vai ter aqui? A resistência equivalente vai ser 0,667, que é a resistência em série, mais 1 ohm com 5 ohms, que está em série, em paralelo com 2 mais 4. E aqui a gente vai trabalhar a mesma regra da matemática. A gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses, depois o colchete e assim por diante. Tudo bem? Então, 0,667 está fora, vou deixar lá para fora. Mais 1 mais 5, 6. 2 mais 4, 6 também. E aí 0,667, existe aquela regrinha da multiplicação de dois resistores em paralelo, que é o quê? O primeiro resistor vezes o segundo, dividido pela soma dos dois. Então 6 vezes 6, 36, dividido por 6 mais 6, que é 12, vai dar 3. Então a resistência equivalente significa pegar todo esse circuito aqui e substituir por uma resistência apenas. Vai dar 3,667. Então, todo esse circuito pode ser substituído por uma resistência com esse valor aqui. Bom, chegamos na parte boa. Pessoal, conversão de redes em delta e Y, tranquilo? Boa noite, tudo bom? Então, e aí, pessoal, conversão de rede delta e Y, tranquila? Fácil? É só seguir aquelas expressões e aí tem a estrutura, as regrinhas que a gente pode utilizar, que pode trabalhar. Agora, existe um teorema que é chamado teorema da superposição. No último exercício de Kirchhoff que nós resolvemos, você tinha lá duas fontes trabalhando e aí a gente estava testando, falando, olha, essa fonte tem mais força que aquela, logo a corrente vai no sentido da que tem mais tensão. O teorema da superposição, ele funciona da seguinte forma: dado uma rede, um circuito qualquer com duas ou mais fontes, a corrente ou a tensão para qualquer componente é a soma algébrica dos efeitos produzidos por qualquer fonte atuando independentemente. O
que isso quer dizer? Que se eu tirar uma fonte, colocar ela como um curto-circuito e verificar o quanto que essa fonte fornece de corrente para esse circuito, e depois retira essa que eu calculei, põe um curto nela e calcula para outra o quanto de corrente eu tenho, o resultado vai ser a soma algébrica das correntes que eu achei. E aí surgiu o teorema da superposição. Então qual que é o passo a passo para a gente poder fazer isso? Então, primeira etapa, dado o circuito, determine I1, I2 e I3. Vocês poderiam resolver isso por lei de Kirchhoff, tá? Ache as correntes já foram definido o sentido. I1 é igual a I2 mais I3. Atenção no circuito. VR1 é I1 vezes 1. VR3 é I3 vezes 1. VR2 é I2 vezes 1. Só que nosso objetivo não é esse. Não é isso que a gente quer fazer agora. O que a gente está querendo calcular é usar o teorema da superposição. Então, como que ele vai funcionar? Primeiro passo, a gente vai curto-circuitar essa fonte V2 e vai ver o quanto de corrente a V1 encaminha. Então, o primeiro passo, substituir a fonte V2 por um curto-circuito. O que seria um curto-circuito? Tira a fonte e passa um cabo direto no lugar dela. Agora, o que a gente vai calcular? Quanto de corrente V1 está mandando. Para a gente calcular isso, eu tenho um circuito aqui em paralelo, R2 com R1 em paralelo, a resistência equivalente é meio. Então é 1 vezes 1 dá 1 dividido pela soma, que é 2. Então 1 dividido por 2, meio. Então o circuito em série é 1,5. R1 mais o meio que a gente já tinha achado. 3 volts dividido por 1,5 dá 2 amperes. Então I1 vale 2 amperes. Como esse circuito tem resistências iguais, R1 e R2 são iguais, a corrente se divide de maneira igual. Então eu vou ter 2 amperes dividido por 2, vou ter 1 ampere para cada. Só que no nosso caso, a gente consideraria o quê? Que a corrente sairia do ponto A para cá. E na verdade, a gente está falando que ela está entrando, né? Logo, como que eu falo que o sinal da fonte está invertido? Como que eu posso afirmar que o sinal da fonte está invertido no cálculo? Sinal negativo, isso mesmo, Marcos. Então o sinal tem que ser negativo. Para eu falar que está no sentido oposto, meu sinal vai ser negativo. Então vocês vão ver I2 com sinal negativo, porque o circuito indica, o exercício indica que está entrando. E quando a gente está considerando só a fonte V1, a corrente teria que estar saindo daqui. Então, como que a gente vai calcular as correntes? Então vamos lá. Nosso primeiro passo. R1 mais R1 vezes R2, ou R2 vezes R3, dividido por R2 mais R3. Isso vai me dar a resistência equivalente desse circuito. Esse é um R' aqui, é R aqui, na verdade. Então daqui a gente já tem R aqui é igual a resistência R1 vale 1 ohm, mais 1 vezes 1, que é do resistor 2 e 3, dividido por 1 mais 1. E aqui deixar entre parênteses para ninguém errar. A resistência equivalente vai ser igual
1 dividido por 2 dá meio, 1 mais meio, 1,5 ohms. Com esse cara, a gente já tem a fonte a nossa resistência equivalente. Com a resistência equivalente, agora eu posso achar a corrente total do circuito. E igual tensão sobre a resistência equivalente. Nesse caso, a tensão vale 3 volts dividido por 1,5. E o resultado da minha corrente elétrica vai ser igual a 2 amperes. Bom, entra 2 amperes. Então aqui está entrando 2 amperes de corrente. Como as resistências são as mesmas, então ela precisa se dividir. E ela vai se dividir igualmente. E elas vão se dividir igualmente. Como que vai ser isso? 2 dividido por 2 vai ficar 1 ampere para cá e 1 ampere para lá. Só que como isso acontece, então eu vou ter lá I2 igual a menos 1 ampere e I3 igual a 1 ampere. Por que ficou negativo I2 aqui? Então, retomando, a seta do exercício está indicando que ela está entrando no nó. E a seta, pela resolução, considerando só essa fonte, entra 2 amperes e sai 1 ampere para cá. Então, como o sentido é oposto, eu tenho que usar o sinal negativo para informar isso. É por isso que é negativo, só por isso. Feita essa parte, agora a gente vai para o passo 3. Retira a fonte 1 que a gente calculou, curto-circuita ela e calcula com a fonte 2. 4,5, 1 ohm para cá, 1 ohm para cá e 1 ohm para cá. A resistência equivalente nesse caso não vai mudar, vai dar 1,5 também. Então, como que vai fazer isso? A resistência equivalente é 1,5, é a mesma daquela que a gente já tinha calculado. A tensão, a corrente I2 agora. A corrente I2 agora vai ser 4,5 mais, dividido por 1,5. Opa, passei muito. Então, I2 é igual a 4,5, corrente do meu circuito, dividido por 1,5. Isso dá 3 amperes. Então, essa seria a corrente I2. Mesmo caso, como a corrente se divide em duas igualmente, então 3 dividido por 2, então I1 igual a I3, que é igual a 3 dividido por 2, que dá 1,5 ampere. E nesse caso aqui, o sinal não muda, por quê? Opa, o sinal muda assim. A corrente I1 ela está contrária com o sentido da corrente, logo a corrente I1 vai ser negativa. Então, I1 igual a menos 1,5 e 3 igual a 1,5. Então, com isso, agora a gente só precisa substituir e somar. Então, I1. Na primeira fonte, qual foi o valor que a gente achou? 2 amperes. Tá aqui, ó. Na primeira fonte a gente achou I1 igual a 2 amperes. Na segunda fonte, nós achamos então
primeira fonte nós achamos 2 amperes, na segunda menos 1,5. Então eu vou fazer a soma. Então mais menos 1,5. Então 2 amperes menos 1,5 dá 0,5 amperes. E 2. Na primeira fonte nós achamos menos 1 ampere. Mas na segunda fonte nós achamos 3 amperes. Menos 1 mais 3, 2 amperes. E 3. Na primeira fonte nós achamos 1 ampere. Mais 1,5 igual 2,5 amperes. Pessoal, tá certo ou tá errado isso tudo aí? Só tem o jeito de saber, né? A gente vai ter que montar a lei de Kirchhoff para bater, para validar esse circuito. Então vamos fazer isso. Então eu tenho aqui R1, R2, R3. Já tenho aqui o meu conector, minha fonte, outra fonte, tá aí no circuito. Então no nosso caso a gente vai calcular agora essa fonte, esses valores. Todas as resistências têm 1 ohm. A fonte de tensão daqui ela vale 3 volts. Então só para confirmar lá, a fonte de tensão vale 3 volts e a outra é 4,5. E aí eu vou seguir o que está falando no exercício, que a corrente elétrica I1 passa nesse sentido. Então se a corrente elétrica vai no sentido da esquerda para a direita, a queda de tensão no resistor é da direita para a esquerda. Então aqui é VR1. VR3 e 2 está vindo nesse sentido aqui. E aí, como é nesse sentido, então a queda de tensão é no sentido oposto. Então a queda de tensão está para cá. E aqui é VR2. A tensão V2 segue a fonte. A tensão V1 segue a fonte. A resistência R3, a corrente elétrica diz que é no sentido para baixo, né? Descendo. E a queda de tensão no sentido oposto. Então aqui vai ser o VR3. Então tá lá. Então agora a gente vai montar a primeira equação para esse cara. A primeira equação que a gente tem é das correntes. As correntes que entram no nó é igual às correntes que saem. Então, segundo a lei de Kirchhoff que a gente viu lá,
e 1 é igual. Na verdade, 3, né? Corrente que está saindo no nó é igual. Ou melhor, I1 mais I2, as correntes que entram, é igual à corrente que sai, que no caso é I3. Aí na malha 1, nós temos tensão da fonte, então positivo. Vou analisar sempre, vou circular desse ponto aqui, ó. Vou circular desse ponto aqui agora. Então vamos lá, segundo sinal, positivo. Então vai ser mais V3, mais V1, né? Depois, segundo sinal, negativo, menos VR1. Para baixo agora. Segundo sinal, negativo, menos VR3. A somatória das tensões de uma malha é sempre 0. E agora a gente vai fazer para a malha 2 também. Na malha 2, nós temos V2, então agora eu estou seguindo nesse sentido aqui. Então, mais V2, menos VR2, menos VR3. E a somatória é igual a 0. Feito isso, agora a gente já pode substituir as equações. Como que vai ficar? V1, 3 volts, menos a resistência 1 vale 1 ohm. 1 ohm vezes I1, menos 1 ohm vezes I3. Isso é igual a 0. Na segunda equação, V2, 4,5, menos 1 ohm vezes I2, menos 1 ohm vezes I3. Isso é igual a 0. Bom, cheguei em 1, I2, I3 e 1 e 3 aqui também. Vou usar essa expressão aqui para deixar todo mundo em função de I1 e I2. Então vamos lá. 3 menos 1 e 1 menos 1 vezes I1 mais I2. Isso é igual a 0. E aqui também. 4,5 menos I2, 1 I2, menos I1 mais I2. Igual a 0. Bom, agora eu vou fazer a distributiva. Só que eu vou fazer aqui do lado, tá, pessoal? Ficar mais prático para mim. 3 menos I1 menos 1 vezes I1 vai ficar menos I1 menos 1 vezes I2 vai ficar menos I2. E isso igual a 0. Essa equação eu vou melhorar ela um pouquinho. Vou passar o I2 para o outro lado. 3 menos I1 com menos I1 vai ficar menos 2 I1. Isso tudo é igual a I2. Vou deixar ela quieta aí.
A outra equação da malha 2, 4,5 é igual menos 1 e 2 menos 1 e 1 e 1 menos e 2. Isso é igual a zero. E aqui eu também vou deixar 4,5 é igual a menos 2 e 2 menos e 1 é igual a zero. Como eu tenho aqui, pessoal, o valor de 2 que é 3 menos 2 e 1, então eu vou substituir 2 por essa expressão aqui. Então vai ficar assim: 4,5 vezes menos 2 vezes 3 menos 2 e 1 menos e 1 igual a zero. Vamos continuar. 4,5 2 vezes 3 negativo vai ficar menos 6 menos 2 vezes menos 2 vai ficar mais 4 e 1 menos e o i1 que está fora do parênteses. Isso é igual a zero. 4,5 menos 6 dá menos 1,5. Mais 4 com menos 1 vai ficar mais 3 e 1. Isso é igual a zero. O menos 1,5 está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Então vai ficar 3 e 1 é igual a 1,5. E I1 é igual a 1,5 dividido por 3, que dá 0,5 amperes. Bateu lá com o resultado? Ainda bem, né? Se não tivesse batido, tanto trabalho para nada. Então agora que eu achei esse valor de meio aqui, vou substituir lá na outra expressão. 3 vezes menos 2 vezes o valor de 1, que a gente achou que 0,5 é igual. Isso é igual a I2. Então 2 vezes meio dá 1. 3 menos 1 igual I2. Então 2 amperes igual a I2. Como é uma igualdade, a gente pode I2 igual 2 amperes. Bom, só faltou I3. Como I3 é igual I1 mais I2, então a gente tem o que? I3 é igual a meio mais 2. I3 igual 2,5 amperes. Bateu o resultado aí? Meio para I1, meio para I1. 2 amperes para I2, 2 amperes para I2. 2,5 para I3, 2,5 para I3. Então, o teorema da superposição pode ser substituído para não ter que aplicar a lei de Kirchhoff, por exemplo. O teorema da superposição foi mais rápido de resolver do que a lei de Kirchhoff. Então essa é a vantagem de conhecer esses teoremas. Tudo bem até aí com o teorema? Então o que vocês precisam levar dessa aula? Teorema da superposição. Abre o circuito, coloca uma fonte em curto, calcula a corrente para outra fonte. Depois, abre o circuito, coloca outra fonte em curto e calcula as correntes para o outro circuito. E aí você consegue somar algebricamente os valores das correntes, que é como se fosse o quanto que eu estou contribuindo para aquele circuito, para a corrente naquele circuito. Tudo bem? Bom, eu pedi para vocês me lembrarem, eu vou parar aqui e vou compartilhar minha tela com vocês. Então aqui está o Tinkercad,
Provavelmente o meu vai demorar um pouquinho para abrir. Demorar um pouquinho para carregar. Nossa, demorou. Deixa eu demorar. Pessoal, vai demorar muito pra carregar aqui, tá? Tava um problema de carregagem, já faz um tempinho que eu tô carregando ele. Então o que acaba acontecendo? O pessoal tá montando. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma. O pessoal tá pegando um circuito lá e tá tentando montar o circuito em paralelo. Na verdade, o que acaba acontecendo é o seguinte: tá lá a sua protoboard. Então você tem lá os seus os pontinhos aqui na vertical. Então quando você vai conectar o resistor, você não pode, aí depois ele dá um espaço e aí continua os pontinhos para vocês. Então esses pontos aqui são os mesmos. Então se eu conectar, por exemplo, o resistor daqui até aqui, eu estou dando um curto no meu circuito, então o resistor não está funcionando. Então como que a gente fala para vocês fazerem? Põe lá o seu resistor. Pode ser no último ponto, no penúltimo, mas ele tem que fazer esse salto para ficar certinho. Então, o ponto que você vai conectar seria nesse cara aqui. E aqui também. Depois, aí eu preciso agora colocar do outro lado. Então eu tenho lá mais uma sequência lá de pontos lá pra gente. E aí aqui o que você precisa fazer? Coloca lá o outro resistor. E você vai também conectar desse lado. Só que desse jeito que a gente está montando, eles não estão ligados a nada. Eles não estão interligados. Então para interligar eles, o que eu preciso fazer? Eu preciso conectar um jumper, alguma coisa para poder fazer isso. Então, no prático, a gente conectaria esse cabo aqui e esse cabo aqui. Mas como a gente não está na prática, está fazendo no simulador basta você conectar um cabo daqui a aqui, assim. Aí. E daqui a aqui. Pronto. Aí você consegue fazer a ligação em paralelo. Aí o
o seu centímetro, se você consegue mede em paralelo, então acima do resistor, e ele já vai marcar. E o seu perímetro, você vai colocar ele em série, aí tem que ser no ponto que ele está mandando. Para você colocar em série com o circuito, abre a fonte e coloca ele antes de receber esse circuito. Melhorou? Eu vou fazer uma atividade com você, eu vou montar para vocês aqueles experimentos que vocês têm que montar para a prática do dia 2, lá para vocês me entregarem no dia 2. Então eu vou montar os experimentos, compartilho com vocês lá o link, vocês conseguem baixar e já fazer a simulação, executar eles para poder funcionar. Tranquilo? Aí vocês conseguem acompanhar como que foi desenhado. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aí? Sim, a parte de cálculo tem um pouquinho, mas é mais a parte de troca de sinal, né, Marcos? Nesse caso, não é nem tanto as operações, é mais as trocas de sinais da multiplicação. Mas isso a gente tem que revisar mesmo. Bom, pessoal, vou encerrando. Amanhã a gente entra no Teorema de Thevenin. Já está no material aqui, mas não vai dar tempo para a gente falar agora mesmo, porque acho que eu acabaria confundindo ainda mais vocês. Então a gente amanhã a gente já inicia um exercício sobre o Teorema da Superposição e depois já inicia com o Teorema de Thevenin e Norton para a gente poder encerrar essa parte com eles. Tudo bem? Pessoal, boa noite. Até amanhã.